Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina de número 10, Descanso Sabático. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos em meio à natureza, adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado por esses momentos de privilégio na Tua presença. Em nome de Jesus, clamamos o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. A lição número 10, Descanso Sabático. Graças a Deus pelo descanso semanal. É um privilégio poder descansar no 7º dia da semana. Ninguém, nem um ser humano, nem um animal, nós não somos máquinas. Nós precisamos descansar. E Deus estabeleceu 8 horas de descanso cada dia e estabeleceu 24 horas de descanso sabático no 7º dia da semana. O verso áureo diz: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor onde quer que vocês morarem. Levíticos 23, verso 3. Portanto, o sábado não era somente um dia de descanso, mas também era um dia de santa convocação. O que quer dizer isso? Não era dia de você ficar em casa sem fazer nada, isolado dos seus irmãos. Era dia de santa convocação. Era dia de se reunir, o povo de Deus se reunindo, louvando a Deus em conjunto, em grupo. Os santos do Altíssimo amam se unir entre eles para louvarem o Criador dos céus e da terra. Obviamente, quando não é possível, nós entendemos, Deus entende, mas queridos, havendo oportunidade, nós temos que nos reunir, nós temos que nos abraçar, nós temos que testemunhar, contando as bênçãos uns para os outros, porque a sua experiência fortalece a experiência do outro. A sua fé e a maneira miraculosa como Deus atua na sua vida vai ajudar o seu irmão. Nós temos que abrir a boca e contar as bênçãos de Deus. Por isso, a santa convocação é tão importante. Não abandonar a congregação, como diz lá em Hebreus capítulo 10 e o verso 25, não abandonem a congregação. Queridos, ouvimos todos os tipos de argumentos para não se guardar o sábado. Existem dezenas de argumentos que as pessoas usam para não guardar o sábado. Coisas do tipo: Jesus mudou o sábado para o domingo. Mas, onde está essa mudança? Em que verso da Bíblia está o mandamento para guardar o domingo? Não existe este verso. Outra desculpa: Jesus aboliu o sábado. Onde na Bíblia está o verso de que Jesus aboliu o sábado? Eu leio claramente aqui em Mateus capítulo 5 e o verso 17, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 e o verso 17, exatamente o contrário de que Jesus aboliu os mandamentos ou aboliu o sábado. O que é que Jesus disse? Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Diferente do que dizem que Jesus veio para abolir o sábado, abolir o 4º mandamento da santa lei de Deus, Jesus fala exatamente o contrário. Não vim abolir, não vim destruir, não vim anular, eu vim cumprir, eu vim obedecer. E bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos e ensina as pessoas a guardarem também os mandamentos de Deus. Queridos, nós precisamos prestar atenção no que é que Jesus fala, no que a Bíblia fala. O nosso padrão é a Bíblia. O nosso padrão
não está fundamentado na opinião dos homens, na opinião de teólogos, de pastores. O nosso fundamento, queridos, é a Bíblia, é o sola escritura. Portanto, quando dizem que Jesus aboliu o sábado, aboliu os mandamentos, isto é uma falsa sentença, é uma falsa afirmação. Outros dizem que Paulo aboliu o sábado ou anulou a lei de Deus. Também não existe este verso. O que existe, sim, na Bíblia, são versos que são torcidos. O próprio apóstolo Pedro, ele disse que Paulo escreveu coisas difíceis que muitos torcem para a sua própria perdição. E é isso exatamente o que muitos fazem. Eles torcem os escritos de Paulo para falar que Paulo aboliu a lei ou que Paulo aboliu o sábado. Não, Paulo não aboliu a lei. Mas Paulo fala que a lei não pode salvar. É exatamente isso que nós cremos, que a lei não pode salvar. É Jesus quem salva. Mas ele não está anulando a lei. Ele usa o argumento de abolir a lei como forma de salvação. É óbvio. Se você usa a lei como forma, como meio de salvação, isto é falso. Isso não tem apoio bíblico. A lei não foi dada para ser salvador seu. O sábado não foi dado para ser nosso salvador. O salvador é Jesus. Mas Jesus guardava o sábado. Maria guardava o sábado. Os apóstolos guardavam o sábado. Mas o salvador era Jesus. Quando você abraça Jesus como salvador, isso não significa que você está anulando a lei de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus não exclui aceitar a Jesus como salvador. Aceitar a Jesus como salvador não exclui a obediência aos mandamentos de Jesus, porque foi Jesus quem escreveu os 10 mandamentos lá no Sinai. Ali não era o Deus Pai, ali era o Deus Filho que escreveu os 10 mandamentos, conversou com Moisés. Deus o Pai nunca foi visto por ninguém. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Vocês sabem disso. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Deus que se manifestava, o Deus que apareceu para Abraão, o Deus que apareceu para Moisés, queridos, sempre é o Deus Filho. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. João capítulo 1, verso 18. Abra sua Bíblia. João capítulo 1 e o verso 18. Aqui nós podemos ler. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Mesmo no jardim do Éden, o Deus que aparecia para conversar com Adão e Eva era o Deus Filho. Sempre a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Ele é a escada de Jacó que liga o céu e a terra. Queridos, Jesus Cristo, aquele que se tornou um de nós, aquele que criou o sábado e criou a família humana também, aquele que se declarou o Senhor do sábado, ele guardava os mandamentos de Deus. Ele respeitava o sábado como um dia santo, sagrado, um dia de santa convocação. Por isso ele ia à igreja aos sábados, conforme diz em Lucas capítulo 4, versos 15 e 16, diz que Jesus Cristo tinha o costume de ir à igreja, à sinagoga, aos sábados. Esse deve ser o costume também dos seguidores de Jesus. A salvação é unicamente pela graça. Mas graça não anula a lei. Graça não anula a lei. Mas, pastor, onde é que está escrito que a graça não anula a lei? Você abre a Bíblia. Em Romanos, abra a sua Bíblia. Em Romanos, vamos ler aqui o capítulo 3. O capítulo 3 de Romanos. Abriu a Bíblia, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, a fé em Jesus Cristo, a graça que me salva, anula a lei? De maneira alguma. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Estou lendo o verso 31 do capítulo 3 de Romanos. Antes estabelecemos a lei. A lei de Deus, a lei do nosso Pai é estabelecida na vida não do ímpio. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é estabelecida na vida daqueles que se tornam filhos e filhas de Deus. Quando você nasce da água e do Espírito, você está nascendo como filho e filha de Deus. Seu nome entra para o livro da vida do Cordeiro. E o Espírito Santo confirma na sua vida a obediência a Deus.
Primeiro, ele nos salva dos nossos pecados. E depois de nos salvar dos nossos pecados e gerar em nós, através do Espírito Santo, a natureza santa e espiritual de Jesus, aí ele nos dá o espírito da obediência. O espírito que há em Cristo é de obediência. E é esse espírito de obediência que o Espírito Santo coloca em você. Porque Jesus disse em João capítulo 15, verso 10, eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Ora, o espírito que há em Cristo é um espírito de obediência. O espírito que ele coloca em você também é um espírito de obediência. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15 e o verso 10. João capítulo 15 e o verso 10. Aqui nós lemos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, você está entendendo o que estamos lendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Do mesmo modo, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Para permanecer no amor do Pai, Jesus foi obediente. Para você e eu permanecermos no amor de Deus, no amor de Jesus, nós temos que também ser obedientes a Ele. Porque Ele me salvou, Ele morreu por mim, e o que Ele quer de mim e de você? Submissão a Ele, obediência a Ele. Saímos do senhorio de Satanás e entramos para o senhorio de Jesus Cristo, porque Ele se torna Senhor da nossa vida. Aleluia! Na parte de domingo, o sábado e a criação. O sábado, meus queridos, é uma celebração da criação. É uma celebração semanal. É um monumento semanal. É um marcador do tempo que nos faz lembrar de algo que aconteceu no passado, que nos faz voltar para as origens de todas as coisas. Quando nós voltamos para as origens, nós descobrimos o que é verdadeiro e o que é falso. Porque o falso surge depois do verdadeiro. Por isso, quando você vai às origens, você descobre o que é verdadeiro, porque é o que veio primeiro. De todos os 10 mandamentos, somente o 4º mandamento começa com o verbo lembrar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não está escrito assim, lembre-se de que você não deve furtar. Não é assim. Deus disse, não furtarás, ponto final. É uma proibição, não furtarás. Mas Deus não diz, lembre-se de que você não deve furtar. Deus não diz, lembre-se de que você não deve cobiçar. Não é assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz, não cobiçarás. Mas com relação ao sábado, o 7º dia da semana, Deus diz, lembre-se, lembra-te do sábado para o santificar. O que significa lembrar? Lembrar significa voltar ao passado, trazer à memória aquilo que aconteceu séculos e séculos antes, lá no Jardim do Éden. O que é que Deus fez? Deus fez o mundo todo em 6 dias e o 7º dia descansou, abençoou e santificou. Por isso Deus está dizendo para você, lembre-se daquilo que eu fiz como Criador dos céus e da terra. Lembre-se de que eu não deixei qualquer dia para você guardar, eu deixei o 7º dia da semana, o sábado. O descanso eu coloquei no 7º dia, não no primeiro, no segundo, no terceiro, mas no 7º dia. Há pessoas que pensam que todos os dias são iguais, porque todos foram criados por Deus. Exatamente, Deus criou todos os dias, mas não são iguais, porque Deus fez no 7º dia 3 coisas que não fez em nenhum outro dia. Deus descansou no 7º dia, Deus abençoou o 7º dia e Deus santificou o 7º dia. Ele fez isso, essa tríplice bênção foi colocada no 7º dia. E lembre-se que Deus descansou sem estar cansado. Deus descansou para nos dar o exemplo. Esse é o padrão bíblico, o descanso sabático. Queridos, o sábado nos faz pensar e lembrar a semana da criação. Quando nos lembramos, fazemos conexões com o passado. Lembre-se do dia de sábado para o santificar, marca um retorno direto à semana da criação. Por isso somos criacionistas. Cremos sim em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. A criação, a entrada do pecado e a promessa da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Queridos,
Nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Somos criacionistas. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. Veja a diferença, a radical diferença. Como Deus criou os animais da terra, todos os seres vivos da terra, e a forma como Deus criou o homem e a mulher. É bem distinta a maneira como Deus criou Adão e Eva. Quando Deus foi criar Adão e Eva, Deus não disse, produza a terra seres humanos, homens e mulheres. Não, ele se curvou sobre o barro e formou o barro com a sua própria mão. O corpo de Adão foi feito do barro, do pó da terra. E queridos, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. É isso que está aqui em Gênesis 1, 26 e 27. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele foi criado, o ser humano, separado do reino animal, mas para dominar o reino animal. Em que reino Adão e Eva foram criados? No reino espiritual de Deus. Existe o reino animal, existe o reino vegetal, existe o reino mineral, mas em que reino Deus criou Adão e Eva? No reino espiritual de Deus, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para ter domínio sobre os animais. E o verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Não foi a imagem e a semelhança de chimpanzés, de um primata primitivo, mas fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino. É assim que a Bíblia diz, queridos. É assim que nós cremos. Queridos, há uma diferença radical na forma como Deus criou Adão e Eva e na forma como Deus criou os outros animais. Porque nós somos os únicos seres vivos responsáveis moralmente diante de Deus, pela obediência à lei de Deus. Agora, você pode abrir também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9 e o verso 6. Gênesis capítulo 9 e o verso 6. Aqui diz, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme à sua imagem. A semelhança como é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a família divina, assim Deus fez a semelhança da família divina, fez a família humana. O pai, Adão, Eva, a mãe e os filhos. Esta família humana é um reflexo da família divina. A família divina não é solidão. Ela é uma divindade que se revela como pluralidade. Você vê pluralidade na divindade. Façamos, no plural, o homem à nossa imagem. Queridos, há uma pluralidade na divindade. Nós lemos aqui em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e o verso 22 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ora, se não existisse pluralidade na divindade, porque isso é o que a Bíblia prova, não é? Que existe, se não existisse, por que Deus estaria falando, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança? E aqui no Gênesis 3, 22, e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ele foi lançado fora do jardim do Éden e deveria continuar o trabalho que tinha no jardim do Éden, que era lavrar a terra, cultivar a terra, cuidar da natureza criada por Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos que existe uma responsabilidade, um trabalho que Deus deu para Adão e Eva ao serem eles criados. Eles deveriam se relacionar com as coisas criadas de uma forma respeitosa, não destruindo, não poluindo, mas cultivando, cuidando
Isso está muito claro aqui em Gênesis capítulo 2. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isso antes do pecado. E após o pecado, também nós lemos que eles foram expulsos do jardim do Éden. Aqui diz em Gênesis capítulo 3, verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A responsabilidade de cultivar, de lavrar, continuou após o pecado. Nós devemos ser mordomos de Deus, cuidando das coisas que são de Deus, mas que Ele nos deu a missão de cuidar delas. Somos mordomos dele. Perceber que Deus também criou o nosso mundo nos lembra da nossa responsabilidade para com as coisas criadas. Devemos ter domínio sobre as criaturas. Ter domínio não significa abusar ou destruir ou poluir. Temos que governar como regentes de Deus. Precisamos interagir com o mundo natural como Deus o faria. O pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é criação de Deus e nada nos dá o direito de explorá-la em detrimento de outros seres humanos. Queridos, temos que cuidar das águas, cuidar do ar, cuidar da terra, cuidar da vegetação. Nós somos mordomos do Deus Criador dos céus e da terra. É assim que o criacionismo ensina. É assim como nós deveremos agir, porque Deus é o nosso Criador e nos deu uma responsabilidade de cuidar do planeta que Ele criou. Aleluia! Na parte de segunda-feira, celebrando a liberdade. O sábado também é uma celebração da libertação. Primeiro vimos o sábado como celebração da criação do mundo, Deus como Criador. E agora, nesta parte de segunda-feira, estamos estudando sobre o sábado como uma celebração de libertação. Porque quando Moisés repetiu os 10 mandamentos que foram dados ali em Êxodo capítulo 20, foram repetidos depois em Deuteronômio capítulo 5. E quando Moisés repetiu os mandamentos em Deuteronômio capítulo 5, ele adicionou ao 4º mandamento um motivo mais para celebrar o sábado. Ele disse que o sábado, além de ser um memorial da criação, ele também é um memorial da redenção, da libertação. Queridos, Deus libertou Israel da escravidão egípcia. Isso está ali em Deuteronômio capítulo 5. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 5 e o verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Veja o verso 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso 15. Porque tu lembrarás que foste servo na terra do Egito. Estão percebendo como Moisés aqui, ao repetir os 10 mandamentos, ele adicionou mais uma razão, uma forte razão, para se guardar o sábado, porque o sábado é sinal de libertação. Deus os libertou da escravidão egípcia. E quem é que liberta você e a mim da escravidão do pecado? Hoje, ainda, Jesus Cristo é o nosso libertador. Vivemos no Egito do pecado, onde todos adoram o sol, adoram ídolos. Mas, queridos, Deus quer nos libertar dessa escravidão egípcia e nos fazer adoradores dele. O sábado é um sinal de que ele nos liberta do pecado e nos separa para ele, nos santifica para ele. E só adoramos a Deus e a ninguém mais. Agora eu convido você para ler comigo Gênesis capítulo 4 e o verso 7. Gênesis capítulo 4 e o verso 7. Aqui está falando de Caim. Lemos no verso 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ora, Caim trouxe os frutos da terra,
não apresentou o cordeiro que era exigido por Deus para perdão dos pecados, tinha que morrer um cordeiro. Desde o Jardim do Éden, quando um cordeiro foi morto e com a pele do cordeiro Deus vestiu Adão e Eva, não há remissão dos pecados sem sangue. O cordeiro representava Jesus Cristo, que um dia viria e se tornaria um de nós para morrer por nós. Caim não ofereceu uma oferta como Deus pediu para perdão dos pecados, trouxe os frutos da terra sem sangue. Abel obedeceu a Deus, trouxe um cordeiro e Deus aceitou o sacrifício de Abel. Por isso Caim ficou enfurecido, encolerizado e matou Abel. Mas, queridos, veja a resposta que Deus deu para Caim. Gênesis capítulo 4, verso 7. Se bem fizeres, ou seja, se você fizer aquilo que eu peço, aquilo que eu mando, não haverá aceitação para você também? É óbvio que eu vou te aceitar. Mas você não está me obedecendo? Esta oferta que você me trouxe não contém o cordeiro, não tem o sangue do cordeiro. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Nós estamos cercados pelo pecado. O pecado é Satanás. O pecado é Satanás. Nós estamos cercados pelo pecado. Se nós não queremos obedecer a Deus, vamos obedecer a quem? Não existe outra opção. Não tem como não obedecer a Deus e não obedecer a Satanás. Deus está falando, o pecado jaz à porta. Se você não faz aquilo que eu peço, você vai fazer aquilo que Satanás pede. Porque Satanás não quer que você creia em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não quer. Queridos, por isso Deus diz, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Deus exige que você e eu, meu querido irmão, dominemos o pecado. O pecado não terá domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre mim, porque eu decidi viver submisso a Jesus Cristo. Eu decidi não pecar, romper com pecados conscientes. Deus só imputa os pecados conscientes. Os pecados de ignorância, os pecados inconscientes, isso não o pode levar para a perdição, porque você não tem consciência deles. Mas todos os pecados conscientes, nós deveremos dizer não para eles. Romper com o pecado é possível em nome de Jesus. É possível pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo vivendo em você e em mim. É possível deixar de praticar pecados conhecidos. É para que tenhamos domínio sobre o pecado. E sobre ele tu dominarás. Não é para você ficar curvado sob o pecado, dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Jesus Cristo é todo poderoso. Ele nos dá a vitória. E ele dá para você o domínio sobre o pecado. Lembre-se, o pecado é um ato voluntário da alma. Você não peca sem querer. Você peca querendo. Antes de falar um palavrão, você pensa e depois fala. Antes de se deitar com uma mulher que não é sua esposa e cometer um adultério, você pensou, você planejou, você foi até o local. Queridos, a pessoa pensa, planeja e peca. O pecado é um ato voluntário da alma. Você não precisa viver escravo do pecado. Em nome de Jesus, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em você habita, você pode dizer não para o pecado. E aí você cumpre a vontade de Deus que diz, sobre ele dominarás. O domínio sobre o pecado é realmente quebrar as pernas de Satanás, calar a boca de Satanás. Ele não tem domínio sobre aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Mas se você viver na prática de pecados acariciados, esses pecadinhos, essas pequenas raposinhas que você está convivendo com elas, coisas pecaminosas que você acha que não faz mal, você está há anos convivendo com esses pecadinhos, então você está sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás. Isto é terrível, isto é tragédia espiritual, isto é perdição. Vamos romper com o pecado? O pecado de Caim foi não romper com o pecado. Ele poderia ter rompido com o pecado se ele quisesse, mas ele foi orgulhoso. Ele não se humilhou diante de Deus, mesmo quando repreendido por Deus. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 12 e o verso 1, aqui fala que o pecado nos rodeia.
O pecado está à nossa volta. O pecado está nos programas de TV, nas músicas populares do mundo. Queridos, nós podemos discernir o pecado em todas as coisas que nos cercam, mas nós temos a razão, nós temos o raciocínio, nós temos o discernimento que o Espírito Santo nos dá, e nós devemos e podemos, em nome de Jesus, dizer não para o pecado. Vamos ler então Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas Paulo está falando? Existem anjos, existem seres vivos em outros planetas que não pecaram. Todos nos contemplam. Nós somos espetáculo para o mundo, para os anjos, para o universo, para todas as galáxias. Por isso existe uma nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, diz aqui. Deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Não é para você se submeter ao pecado, deixar que ele tenha domínio sobre você. Mas deixe o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência o quê? A carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, não olhando para o mundo, não olhando para Satanás, não olhando para o que os outros dizem, não olhando para o que a maioria faz. Queridos, deixe de andar com a maioria. Porque se você quer ir para o céu, você tem que ser do remanescente de Deus. Porque é o remanescente de Deus que anda no caminho estreito, que leva para a vida eterna. Olhando para Jesus, ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixando todo o embaraço, deixando todo e qualquer pecado que nos rodeia. Romper com o pecado. Abra sua Bíblia também em 2 Pedro capítulo 2 e o verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Você e eu não somos servos da corrupção. Eu sei que existe muita corrupção, mas você e eu não somos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Nós não nos submetemos à corrupção e ao pecado. Nós fugimos do pecado, como José fugiu do pecado do adultério. Você não se entrega ao pecado da fornicação, da pornografia, do adultério. Você foge dela. Você cria estratégias que deem para você a vitória sobre essas malignidades de Satanás para dominar a sua vida, para arrasar a sua vida. Você cria estratégias para ficar longe do pecado e não para andar pertinho dele. Quem escolhe andar pertinho do pecado, peca. Peca. Existem 3 zonas. A zona preta, a zona branca e a zona cinza. Queridos, você precisa andar na zona branca. Nesta faixa branca é o assim diz o Senhor. Na faixa preta é assim diz Satanás. E na faixa cinza é a mistura. É a mistura. É onde as pessoas querem servir a Deus, mas querem também servir a Satanás. A maioria dos cristãos vive na área cinza, na faixa cinza. Não é onde está o assim diz o Senhor. Eu acho, eu penso, todo mundo faz. Queridos, Deus os chama para viver na faixa branca, no assim diz o Senhor. Assim está escrito, longe, muito longe da faixa preta, que é o assim diz Satanás. Distância das fronteiras do pecado. É isso que Deus quer. O sábado é uma celebração da liberdade de tudo que nos mantém em cativeiro. No sábado somos lembrados de que existe libertação do pecado, não em nosso próprio poder, mas no poder de Deus, que é oferecido por nós pela fé em Jesus. Os primogênitos israelitas foram salvos pelo sangue do Cordeiro, espalhado nos umbrais das portas na noite anterior ao êxodo do Egito, conforme diz em Êxodo capítulo 12. Também você e eu fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e agora devemos andar na liberdade que é nossa em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 1 em diante. Aqui fala sobre a liberdade, a nova vida em Cristo Jesus. Há muitos cristãos que morrem com Cristo no batismo, mas esquecem de ressuscitar. Então são cristãos tristes, são cristãos cabisbaixos, são cristãos deprimidos, são cristãos sem alegria. Eles morreram, sim, com Cristo e foram sepultados no batismo, mas eles esqueceram de ressuscitar. Eles esqueceram de se tornar novas criaturas, porque quando você ressuscita, tornando-se nova criatura com Cristo, você é feliz, você é alegre, você é comunicativo. Por isso diz aqui, em Romanos capítulo 6, verso 1 a 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Existe graça, vamos continuar no pecado, porque existe a graça. A graça, ela não é ilimitada, meu irmão. A graça acabou para aquele povo que vivia no tempo de Noé. A graça acabou para aqueles que viviam em Sodoma. A graça também vai acabar um dia. Em breve, Jesus Cristo vai lançar um incensário sobre a terra, exatamente como diz em Apocalipse capítulo 8, verso 5. Ele vai encher o incensário de ouro, de fogo do altar, e vai lançar sobre a terra e vai dizer, está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia e permaneça o santo a se santificar. Queridos, chegará um momento em que a porta da graça vai se fechar. A graça não é ilimitada. Portanto, queridos, hoje nós estamos vivendo na graça. Mas não abusemos da graça, pecando voluntariamente, porque isso entristece a Deus, entristece o Espírito Santo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 2, de modo nenhum, diz Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você já sabe que é pecado? Por que fazer? Por que comer? Por que beber? Por que ir a tal lugar? Por que fazer isso? Por que assistir esse filme? Por que ouvir esta música? Você já sabe que não é de Deus. Você já sabe que não é de Deus. É fácil você discernir o que não é de Deus. Então você diz não. Ou você vai preferir continuar no pecado porque existe graça. Não, querido. É exatamente a pergunta que Paulo está fazendo aqui em Romanos 6, verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo representa a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Assim também todos que fomos batizados, sepultados nas águas, nós morremos para o pecado, somos sepultados nas águas e aí ressuscitamos das águas, como novas criaturas, para vivermos agora obedientes a Deus. Por isso diz o verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a sua velha natureza, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Você agora é servo da justiça. A justiça tem um nome, Jesus. O pecado tem um nome, Satanás. Você e eu não somos servos de Satanás, somos servos da justiça de Jesus. Ele é Senhor da sua vida. Você se submete a Ele. Você não procura andar pertinho do pecado. Você procura viver e andar pertinho de Jesus. Esse negócio de andar longe de Jesus e perto do pecado foi que levou Pedro a pecar. Lembram-se vocês que quando prenderam Jesus e o levaram preso, Pedro o seguiu de longe, diz a Bíblia. Pedro o seguiu de longe. Por isso ele negou a Jesus Cristo, porque ele o seguiu de longe. Jesus é para ser seguido de perto, intimidade com Jesus, como João. João seguiu Jesus de perto. João não foi se assentar lá fora no pátio, ao redor de uma fogueira, como Pedro fez. João estava lá dentro, pertinho de Jesus. Jesus sendo julgado e João perto. Pedro não, estava distante, lá fora no pátio. Quem fica longe de Jesus, fica perto de Satanás.
Quem fica longe de Jesus, fica perto de Satanás. Portanto, meu querido irmão, meu apelo é para que você fique perto de Jesus, pela comunhão diária. Antes de dormir, orar, ter comunhão com Jesus. Quando se levantar de manhã, orar, ter comunhão com Jesus Cristo. Quando trabalhando, durante o dia, orar, ter comunhão com Jesus Cristo. Proximidade de Jesus Cristo. Estar perto de Jesus afasta Satanás. Satanás, ele é um leão que nos rodeia tentando nos devorar. Mas quando você está perto do leão da tribo de Judá, o leão Satanás não se aproxima, porque ele já foi derrotado pelo leão da tribo de Judá. Aleluia! Na parte de terça-feira, o estrangeiro dentro das tuas portas. Você já ouviu o argumento de que o sábado foi dado para os judeus somente? Ah, você não precisa guardar o sábado foi dado para os judeus. O sábado é coisa de Moisés. As pessoas que usam este argumento não conhecem nada da Bíblia. Porque você sabe que o sábado não surgiu com os judeus, não surgiu com Moisés, mas surgiu com Deus no jardim do Éden antes de existir pecado. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, abençoou e santificou, queridos, ali não existia pecado. E ali não existia judeu e nem Moisés. Mas existiam Adão e Eva e Deus. E Deus descansou, dando exemplo para eles descansarem. Portanto, queridos, o sábado foi dado para a humanidade. Para a humanidade. Todos os estrangeiros que viviam com Israel, ou dentro de Israel, eles também eram convidados para guardar o 7º dia, o sábado. Nós queremos ler isso para você aqui em Isaías capítulo 56. Isaías 56 mostra que o sábado é um sinal também para os estrangeiros. Lemos aqui em Isaías 56, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor, mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Não está falando bem-aventurado o judeu. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher. É o ser humano bem-aventurado que fizer isto. Fizer o quê? Que lançar mão disto, que se guardar de profanar o sábado e guardar a sua mão de perpetrar algum mal. Isso incluía todos os estrangeiros. Fica claro aqui no verso 3. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Não era para ser desprezado o estrangeiro, o eunuco. Não, os estrangeiros eram bem-vindos. Eles também seriam aceitos como povo de Deus. Mas qual era o sinal que Deus colocou para que também o estrangeiro fosse povo de Deus? Isaías 56 e o verso 6. E os filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Os estrangeiros, não judeus, eles seriam aceitos como povo de Deus, se eles aceitassem a lei do Senhor, os 10 mandamentos. E o 4º mandamento da lei é o lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por isso Isaías 56, verso 6 é importante, porque prova que o sábado não é do judeu ou de Israel, é de Deus. Meus sábados, diz Deus. Santificai os meus sábados. Existiam os sábados cerimoniais, eram 7 sábados cerimoniais que eram praticados pela nação de Israel, que Deus chamava de vossos sábados. Tinha Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Festa da Expiação, Festa dos Tabernáculos. Eram 7 festas. E eram 7 feriados anuais, não era semanal. Era anual. Este feriado anual. 7 deles. E Deus chama de vossos sábados. Mas Deus nunca usa a expressão vossos sábados para o 4º mandamento da lei de Deus. O 7º dia da semana. Quando Deus fala do 4º mandamento da lei de Deus, o 7º dia da semana, ele fala meus sábados. Porque é de Deus, pertence a Deus. É o marcador do tempo que Deus criou,
o mundo em 6 dias e no 7º dia abençoou, descansou e santificou. É um marcador de tempo. É um sinal que Deus colocou entre ele e o seu povo. Por isso o estrangeiro que se aproxima de Jesus, todos os gentios, nós somos gentios. Eu não sou judeu, mas eu fui alcançado pela graça de meu Senhor Jesus, e você, gentio, também é alcançado pela graça de Jesus. E o sinal que Deus quer que você aceite, como agora fazendo parte do povo de Deus, é guardar os mandamentos dele, incluindo o 4º mandamento, que o mundo esqueceu. Por isso Deus está dizendo, lembre-se aquilo que todos esqueceram, de que o 7º dia é o sábado, e é este o dia que eu pedi para guardar. Leio de novo Isaías 56, verso 6. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei para o meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus queria alcançar todos os povos, todas as nações, para que fizessem o mesmo que Israel estava fazendo, obedecendo os mandamentos de Deus. Na parte de quarta-feira, o serviço ao próximo honra o sábado de Deus. No tempo de Jesus, a guarda do sábado tinha se tornado um fardo, um dia pesado, um dia ruim. Era um desprazer quando chegava o sábado nos tempos de Jesus, porque os judeus, orientados por Satanás, pegaram os 10 mandamentos de Deus e transformaram os 10 mandamentos em 613 mandamentos. Ora, meus queridos, quem é que vai poder memorizar e guardar 613 mandamentos? Ninguém. Ninguém. Isso era um legalismo, tentando se salvar pela lei. Queridos, dos 613 mandamentos, existiam 365 deles que eram negativos. Não faça isso, não faça aquilo. E existiam 248 mandamentos positivos, formando então 613. Mas os 613 eram o esmiuçar, não é? O esmiuçar dos 10 mandamentos, mas Deus não pediu que os judeus fizessem isso. Por isso eles estragaram o sábado. Por isso, quando Jesus veio à terra, eles diziam que Jesus não guardava o sábado, porque Jesus não guardava o sábado do jeito que eles estavam mandando nos 613 mandamentos. Ora, queridos, no tempo em que Jesus veio à terra, não podia nem cuspir sábado, não podia andar mais do que 1000 metros no sábado, não podia carregar um livro no sábado, nem mesmo que fosse um pão não podia carregar no sábado. Mas eles diziam que se o pão fosse levado por 2 pessoas, um pegando num lado do pão, outro pegando no outro lado do pão, aí poderiam carregar o pão no sábado. São coisas que eles inventaram, enchendo o sábado de coisas humanas, de tradições que não existem nos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são muito claros, concisos. Entre todas essas regrinhas relacionadas ao sábado, existia a regra de não amarrar o animal no sábado, não desamarrar o animal no sábado, de separar 2 fios, ou de apagar uma fogueira, ou de transportar um objeto entre um domínio privado e o domínio público, ou de transportar algo além de uma distância específica, que eram 1000 metros. Queridos, todas estas tradições, todos esses fragmentos, os rudimentos das tradições judaicas, não foram criados por Deus. Vieram para tornar o sábado um dia triste, um dia de pesar, um dia de tristeza. Mas Deus quer que você olhe para o sábado como um dia de alegria. Bem-aventurado aquele que chamar o sábado santo dia do Senhor, deleitoso, um dia de prazer, um dia de alegria. Queridos, vamos ler agora em João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e os versos 7 em diante. O Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 7 em diante. Aqui nós lemos. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda.
Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Por que que o evangelista João faz questão de falar e aquele dia era sábado? Porque para os judeus, para os doutores da lei, Jesus estava transgredindo o sábado ao curar um homem no sábado. Aquele paralítico que foi curado estava transgredindo o sábado porque pegou a cama dele, juntou a sua cama, a sua esteira e foi para casa. Isso para eles era transgressão do sábado. Curar para os judeus era transgressão do sábado. Fazer o bem era transgressão do sábado. Mas Jesus veio mostrar como nós deveremos guardar o sábado. Queridos, Jesus nunca foi transgressor do sábado bíblico. Jesus era transgressor do sábado judeu, que era cheio de tradições, de não poder fazer nada. Jesus veio mostrar para você e para mim como nós devemos guardar o sábado. Não do jeito dos judeus, mas do jeito de Jesus. É lícito fazer o bem aos sábados. É lícito visitar os doentes no sábado, ir aos hospitais, ir aos sanatórios, levar cura, levar alimento, ajudar as pessoas necessitadas no sábado. Queridos, o sábado é um dia gostoso. Nós podemos fazer misericórdia e caridade qualquer dia da semana, mas sábado é um dia especial de fazer caridade, de visitar os presos, de visitar os doentes nos hospitais, de levar uma cesta de alimento para o faminto, para a família desempregada que não tem o que comer, você leva uma cesta de alimento para eles. Todos os dias você pode fazer isso, mas sábado é um dia especial. Não é para ficar sem fazer nada, é dia de fazer a vontade de Deus. Não é para ficar numa rede balançando. Você faz a vontade de Deus no sábado e não a tua vontade. Por isso, queridos, a Bíblia deixa claro a forma como nós devemos guardar o sábado. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, verso 2 e 3. Veja como Deus queria que o seu povo naquele tempo e como o seu povo hoje guardasse o sábado. Isaías 58, o verso 2 e 3. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Deus não aprovava aquele tipo de jejum que eles faziam, porque era um jejum sem misericórdia, era um jejum sem caridade. Deus não aceitava aquele jeito de guardar o sábado, era um jeito legalista de guardar o sábado para obter a salvação, ao mesmo tempo que eles desprezavam o principal da lei, que era a misericórdia, a caridade. Por isso, queridos, Deus mostra o jeito certo de guardar o sábado. É um sábado de caridade. Por isso diz aqui, capítulo 58, verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas da sua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos, a guarda do sábado só tem valor se nós fizermos isto que Deus está pedindo em Isaías capítulo 58. É o amor, é a misericórdia, é o fazer o bem. É isso que Jesus fazia. Por isso ele disse: é lícito fazer o bem no sábado. Eu faço o bem no sábado, disse Jesus. Mas vocês me chamam de transgressor do sábado. A bênção que Deus tem para você e para mim, aqui em Isaías capítulo 58, verso 13 e 14, só acontecerá se nós prestarmos atenção nos versos anteriores de Isaías capítulo 58.
Muitos leem só o verso 13 e 14 de Isaías 58. Temos que ler o capítulo inteiro para descobrirmos como é a guarda do sábado do jeito que Deus quer, cheia de misericórdia e de caridade. Então fará sentido, sim, o verso 13 e 14. Isaías 58, verso 13 e 14 diz: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar os seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, verso 13 e 14. Buscar o nosso prazer no sábado está errado. Nossos interesses equivale a profanar o sábado. Deus tem uma bênção especial para você, como um filho obediente, uma filha obediente aos mandamentos de Deus. Jesus é o Salvador, mas o Jesus que salva se torna Senhor da sua vida. E como Senhor da sua vida, Ele tem 10 mandamentos. E o Espírito Santo dará poder para você obedecer os 10 mandamentos. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o sinal de que pertencemos a Deus. Queridos, quando nós prestamos atenção nos 10 mandamentos de Deus, lá em Êxodo capítulo 20, você descobre que os 10 mandamentos, o maior mandamento era o 4º mandamento. E o segundo maior mandamento era o 2º mandamento. Queridos, por que quando você lê no Catecismo Romano os 10 mandamentos papais, os 10 mandamentos romanos, por que você não encontra nem o 4º mandamento, que é o maior de todos, e nem o 2º mandamento, que é o 2º maior de todos? Percebam, o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20 tem 7 palavras. O 2º mandamento da lei de Deus tem 76 palavras. É um mandamento que proíbe a adoração de ídolos, fazer imagens de escultura, se ajoelhar diante delas. Esse é o 2º mandamento, que o papado arrancou fora. Não existe esse mandamento lá no Catecismo Romano, mas existe na Bíblia. Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia protestante, qualquer Bíblia tem os 10 mandamentos como Deus quer. Este é o 2º maior mandamento, 76 palavras. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas, não as servirás. Aí o 3º mandamento da lei de Deus tem 25 palavras, que é o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento é o maior de todos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vai do verso 8 até o verso 11 de Êxodo capítulo 20. Tem 98 palavras. 98 palavras. É um mandamento maior dos 10. Ora, por que você acha que Satanás exatamente arrancou dos 10 mandamentos o maior de todos, 98 palavras, e o 2º maior de todos, de 76 palavras? São exatamente esses 2 mandamentos que não existem lá no Catecismo Romano. Queridos, Deus quer que você e eu obedeçamos os 10 mandamentos. Todos eles. Porque quem transgride um, transgride a todos. Mas, onde vamos encontrar poder para obedecer? Onde vamos encontrar esse poder? Em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esse espírito de derrota, esse espírito de fracasso, não consigo, já me esforcei, mas eu não tenho forças. Queridos, vamos mudar a nossa linguagem e vamos falar como Paulo falou: eu posso sim todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Jesus quer trazer vitórias para a sua vida, vitórias diárias para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra esperava uma invasão iminente do exército alemão. Na medida do possível, foram feitos preparativos para defender a ilha.
do exército inimigo. Fortificações adicionais foram instaladas nas praias. As estradas ofereceriam ao inimigo as rotas mais rápidas para os seus objetivos e, consequentemente, foram instalados bloqueios em pontos estratégicos nas estradas. As autoridades inglesas então fizeram algo estranho. Para atrasar e confundir o inimigo alemão, as placas das ferrovias e as placas do trânsito foram removidas. Sinais gravados em pedras ou edifícios não podiam ser removidos, mas eles foram cobertos com cimento. Queridos, os sinais são importantes. Os sinais nos são dados como indicadores, como guias. Antes de existir GPS, todos nós tínhamos mapas e contávamos os sinais na estrada. Mas, queridos, Deus nos deixou um sinal que nos indica o que é certo e o que é errado. A humanidade está dividida entre os que guardam o domingo e os que guardam o sábado. Existem também aqueles que guardam a sexta-feira, os islâmicos. Mas, queridos, nós precisamos de sinais que nos indiquem o que é de Deus. Na Bíblia, só existe a guarda do sábado. Não existe um único verso. Não existe um único verso na Bíblia que mande guardar o domingo. Vocês sabem, meus queridos, que nós devemos ser obedientes a Deus. É o sola Escritura. Não é o que diz a maioria, não é o que diz o Papa, não é o que dizem os pastores, não é o que diz a ciência, mas é o que diz a Bíblia. Atualmente existe um movimento mundial em favor da guarda do domingo. Dia 5 de setembro, as igrejas no Reino Unido querem mostrar para o mundo como se guardar o domingo climático. E assim, a partir de 5 de setembro, toda semana mostrando, até que quando chegar a COP26, que é a reunião da ONU, que será feita sobre a mudança do clima, em novembro, lá em Glasgow, na Escócia, assim o mundo todo esteja fortalecido para aprovar a Laudato Si, que é a encíclica papal que manda guardar o domingo. Queridos, nós não sabemos se o decreto dominical vai ser aprovado este ano, ou daqui um ano ou mais, nós não sabemos. Mas o mundo todo está convergindo para a santificação do domingo. Por isso é importante neste momento, na história do nosso mundo, um povo remanescente se levantar com voz forte, uma voz alta, e dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, não é o domingo. É o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Somos criacionistas, cremos em Deus como Criador dos céus e da terra. Esta é a nossa bandeira que devemos levantar bem alto. O sábado mostra que nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor, Criador e Libertador. Pertencemos a Deus. Deus precisa de você e de mim. Deus usa o seu povo, o seu remanescente. No passado, Israel, literal, falhou na missão de comunicar Deus ao mundo. Mas o Israel espiritual do Novo Testamento é você e sou eu. Todos os que descendemos da fé de Abraão, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E a nossa missão é preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E o verso de Apocalipse capítulo 14, verso 12, eu deixo com você. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui estão os que têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus Cristo. Deus tem este remanescente na terra. Você é convidado para fazer parte dele. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.